Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Deus abençoe a vida de vocês e pela oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez para louvar e engrandecer o nosso Deus. No Salmo 119, versículos 137 e 138, a palavra nos diz: Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Que o nosso coração esteja aqui também, fiel a requerer para as nossas vidas a autoridade da Bíblia, a guiar os nossos passos. Que nesse momento de culto possamos refletir esse justo caráter de Deus na nossa adoração. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de culto. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és Deus poderoso, que olha, Senhor, com infinita misericórdia para com a Tua igreja. Portanto, Senhor, se com cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, Senhor, que se encontra neste momento, ó Deus, disposto no seu coração a Te buscar em espírito e verdade. Permita, Senhor, que este momento seja um momento realmente de exaltação à Tua pessoa, de engrandecimento, Senhor, da Tua santa e divina majestade, e que a Tua palavra faça guarida nos nossos corações. É o que te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Em adoração ao Senhor, entoemos o hino 10 dos nossos hinários, que diz sobre a criação e o Criador, como a criação de Deus revela através do sol, da lua, dos frutos, das flores, todo louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvarão Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. A vida do crente não deve andar em pecado. A vida do crente deve ser um reflexo do caráter de Deus nas nossas atitudes. Mas nós pecamos, nós somos humanos e carecemos das misericórdias do Senhor. Sejamos conduzidos numa leitura bíblica pelo nosso irmão presbítero José Carlos, na Palavra de Deus, no livro de Lamentações, capítulo 3, de 22 a 26, nos preparando para o momento de contrição. A palavra do nosso Deus, em Lamentações 3, do 22 ao 26.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção e o Senhor diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor, para que espere por ele. Para que a alma que eu busque, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Cantemos o hino 94 dos nossos hinários em atitude de contrição. É franca a porta divina, aberta a todo mundo. Por ela o pecador mortal avista amor profundo. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim. Convida, vinde a mim. Entrai, Jesus vos dá perdão, as culpas redimindo. Entrai buscando a salvação, pois seu amor infindo. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim. Convida, vinde a mim. Aberta assim de par em par, entrai com grande urgência, pois Deus a todos quer mostrar real munificência. Oh, graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, a mim, a mim. Convida, vinde a mim. Oremos com nosso irmão presbítero José Carlos, representando a Igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e Pai amado, nós nos agradecemos, Senhor Deus, por tudo que vós tem nos dado. Suplicamos misericórdia pela nossa igreja, suplicamos misericórdia, Senhor Deus, pelos nossos irmãos enfermos, suplicamos também, Senhor Deus, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Sabemos que o país necessita de Ti, por isso estamos aqui. Suplicamos, Senhor Deus, que tenha misericórdia, Senhor Deus, da nossa igreja, do nosso país, do mundo, Senhor Deus, que necessita muito de Ti. Sabemos que o mundo não Te reconhece, sabemos que o mundo é inimigo da Tua palavra, mas aqueles a quem Tu chamou e colocou, que a gente possa estar preparado para poder defender e falar de Ti, Senhor Deus, para que o mundo possa ter uma compreensão verdadeira do verdadeiro Deus. Suplicamos, Senhor Deus, misericórdia pelo pastor e seus familiares, suplicamos misericórdia, Senhor Deus, pelos presbíteros, também pelos diáconos, pelos membros da nossa igreja. Tenha misericórdia, Pai, que o Espírito Santo interceda, Senhor Deus, na nossa vida, para tudo que fizermos seja para a honra e glória do Teu nome. Tudo isso agradecemos em nome de Cristo. Amém. Louvemos a Deus, exaltemos ao nome do nosso Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar. Sejamos conduzidos na leitura bíblica do Salmo 92, 1 e 2, pelo jovem Gabriel.
Façamos a leitura do Salmo 92, versículo 1 e 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com alegria no coração, entoemos louvores ao Senhor. Ele é o Deus que fez a terra, todos céus e mares, sol entardecer. É o Deus que do pó fez o homem e neste universo tem todo o poder. Eu sei que dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda eternidade, Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte por sua cruz e deu vitória. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar.
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nos preparando para a mensagem, sejamos conduzidos por uma oração de intercessão pelo jovem Gabriel. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos estar neste momento reunidos para render culto a Ti, Senhor, em adoração ao Teu santo nome. Venha estar abençoando a Tua igreja, Senhor, venha estar abençoando o preletor, que ele possa, Senhor, estar pregando a Tua palavra da melhor maneira possível, Senhor, e que possamos, ao findar deste momento, sairmos daqui edificados, Senhor, mais próximos de Ti. Abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo. Depois de um momento de adoração, contrição, louvor, vamos agora nos edificar na palavra de Deus. Novembro, em comemoração aos 10 anos de aniversário da Igreja Presbiteriana de Terra Nova. O texto para a nossa edificação encontra-se em Atos, capítulo 9, dos versos 31 ao 43. Embora o texto seja bastante longo, a mensagem não será tão extensa porque abordaremos 3 aspectos apenas, 2 deles no versículo 31 e o conjunto dos versos 32 ao 43 sob um novo aspecto que está encadeado a este versículo 31. Então, o texto sagrado, farei leitura apenas do verso 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja, na verdade, tinha paz. Este é o tema para este versículo e depois até ao versículo 43. A igreja, na verdade, tinha paz. Notemos que o verso 31 nos diz: por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Há um paralelo com respeito a esta verdade vivida com Atos 2, dos versos 42 e 43. Lucas nos traz também esta palavra que faz com que pensemos na igreja naqueles dias como uma igreja que nasce de uma forma pungente, vibrante, no momento em que as circunstâncias políticas e advindas dos principais sacerdotes e religiosos não eram muito boas. Os versos 42 e 43
de Atos, capítulo 2, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ressaltando o versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. O verso 31 do capítulo 9 certamente faz um paralelo de realidade vivida. Por quê? O verso 31, dentro de um contexto também igualmente adverso para com aqueles irmãos, o verso 31 diz: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então notemos uma reafirmação dos princípios que regem a igreja. Verso 42 do capítulo 2 e aqui o versículo 31 do capítulo 9. E que princípios são estes? Ora, o texto está dizendo que a igreja tinha paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. São por estes princípios que a igreja vive em paz, edificando-se e caminhando e vivendo no temor do Senhor. E não é isto que Lucas também não está nos narrando no capítulo 2, verso 42? Certamente, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era esta? Certamente não era um novo evangelho. Certamente não era uma nova escritura sagrada, diferente da dos fariseus. Certamente era uma interpretação verdadeira e adequada das mesmas escrituras que os fariseus e principais sacerdotes tinham também em seu conhecimento. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos nada mais era do que pegar o Antigo Testamento, as promessas com respeito ao Messias e trazê-las na interpretação verdadeira na pessoa de Jesus Cristo, sendo os apóstolos aqueles que trouxeram em primeira mão a iluminação sobre o que as Escrituras afirmavam a respeito de Jesus e como que de fato em Cristo tudo se cumpriu. Foram os apóstolos que vincularam então a palavra do Antigo Testamento ao cumprimento das promessas de Deus em Jesus Cristo. Eles foram testemunhas durante o ministério terreno de Jesus, da ressurreição do próprio Senhor Jesus. Por um espaço de 40 dias esteve Jesus ensinando-os, doutrinando-os, animando-os, até que estes mesmos o vissem sendo elevado às alturas de onde há de vir. Então, em Atos 2, 42, em Atos 9, versículo 31, temos aqui uma reafirmação no versículo 31 dos princípios que regem a igreja. A palavra, a perseverança na palavra e o temor do Senhor. Por isto, novamente, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Este é o primeiro aspecto que vinculamos a Atos 2:42 e realmente Lucas, pelo Espírito de Deus, vai fazendo estas associações, descrevendo o momento tenso em que a igreja primitiva florescia e ao mesmo tempo apontando a mão de Deus que os fortalecia, que os conduzia, que os tornava vitoriosos, mesmo quando saíam de suas cidades fugidos para outros lugares. Deus lhes dava porta de escape e para onde quer que fossem, levavam com eles a fé em Cristo Jesus. Foi pela diáspora, assim chamada, que o Evangelho sai de sua centralidade em Jerusalém e vai se difundindo pela Ásia, Ásia Menor, Europa. Conforme vimos, pelas perseguições, a igreja sai da sua zona de conforto e vai migrar, poupando a própria vida, migrar para outras cidades, e o Senhor ia confirmando
a obra destes servos, tanto de apóstolos quanto de evangelistas, como das famílias que se convertiam. Dentre elas poderíamos nos lembrar de Priscila e Áquila, que moravam em Roma, vão para Éfeso, para todo lugar, para onde iam, foragidos das perseguições, tanto de romanos quanto de judeus, sempre havia na casa deles uma igreja. Acolhiam sempre a igreja em casa. Então, verso 31, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Este é o primeiro aspecto que estamos levantando e certamente é uma reafirmação dos princípios que regem a igreja. Edificar-se na palavra e caminhar no temor do Senhor. Segundo aspecto, ainda neste versículo 31, diz: no conforto do Espírito Santo crescia em número. No conforto do Espírito Santo crescia em número. O conforto em meio às perseguições de toda ordem. De toda ordem. O conforto em meio às perseguições. O versículo 29 deste mesmo capítulo 9 diz: falava e discutia com os helenistas, no caso Saulo, que agora chama-se Paulo, e no primeiro momento de sua conversão, narrado aqui mesmo no capítulo 9 de Atos, diz que Paulo se levantava, falava e discutia com os helenistas, mas eles, os helenistas, procuravam tirar-lhe a vida. Este era um ambiente que não era privilégio de Paulo ser perseguido de morte, mesmo porque ele próprio era um perseguidor até então, e agora ele passa a ser perseguido, e a perseguição é perseguição de morte. Vamos nos colocar no lugar de Saulo ou de Paulo agora. E não somente de Paulo, coloque-se no lugar de Lucas. Coloque-se no lugar de qualquer cristão daquela época, fosse liderança ou não. Fosse liderança ou não, bastava ser cristão, que as perseguições batiam à porta. E que tipo de perseguições? Confisco de bens, prisões, punições físicas, e a morte certamente rondava a igreja. Então, humanamente falando, homem algum se atreveria a pregar o Evangelho, sabendo que se pregasse, ao falar, poderia muito bem não sair da localidade onde ele estava ali ensinando a respeito de Cristo. Ali mesmo poderia ser morto. E por que não foram? Não foram? Não foram porque as mãos de Deus os preservou. As mãos de Deus preservou a igreja. No seu momento em que nasce, para deixar a boa semente, para fazer com que ela frutificasse, cumprisse com os desígnios de Deus para com Jesus. Isaías 53, verso 12 diz que viu o penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Então, Jesus acompanha a sua igreja. E em meio às tribulações, em meio a tudo aquilo que se levanta contra a igreja, tanto por parte política como por parte religiosa, naquele contexto adverso, vem esta palavra como que dizendo que a igreja transcende as circunstâncias, ainda que sejam adversas. Então, por isso, esta palavra de toque, esta palavra de ânimo, na verdade, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. No conforto do Espírito Santo. O detalhe é que somente o Espírito de Deus dá conforto quando o mundo está em guerra. E eu pergunto, quando é mesmo que o mundo esteve em paz com a igreja? Nunca. Nunca. Nunca
haverá este dia. Nem espere. O mundo jamais terá paz com a igreja. Jamais. O mundo jaz no maligno. Lembremos disso. O príncipe deste mundo não é Jesus. Alguém pode dizer, mas o Senhor Jesus é o Senhor dos céus e da terra. Sim, mas também foi o Senhor Jesus quem disse, este mundo jaz no maligno. E maligno ali, dando a dizer, a pessoa do Satanás. O mundo tem sim um ódio mortal pela igreja. E a igreja, no conforto do Espírito Santo, como diz o texto, cresce em número. Cresce em número. A igreja, ela é viva. A igreja não é estéril, ela é fértil. Suas sementes são verdadeiras, são boas. E sempre haverá bons corações para receber a boa semente de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, também nós devemos imitar a igreja primitiva nestes aspectos narrados no verso 31. Nós também devemos nos edificar cada dia na palavra de Deus, andar no temor do Senhor, e mesmo nas situações mais adversas, nós sabemos que podemos contar com o conforto do Espírito Santo enquanto crescemos em número. E tanto é assim que agora os versículos 32 ao 43 vai nos dar esta ideia de uma forma nobre, muito nobre. Não é Paulo a personagem que Deus se utiliza para realizar os seus feitos, mas é Pedro. Aqui Pedro é o homem talhado por Deus para nos dar esta palavra de edificação. De que paz se trata? Que paz é esta? Que em meio a uma situação adversa, vence as trevas, vence a morte, vence qualquer oposição que se queira levantar contra a igreja. Então, versos 32 a 43. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que haviam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Dando continuidade, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E, depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Muitos, não todos, mesmo a despeito de uma ressurreição de um morto, nem todos creram, mas muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado
Simão. Notemos então aqui, nesses versículos 32 ao 43, se tivéssemos tempo, quanto que nós poderíamos extrair de verdades que certamente nos deixam animados para a realização de evangelização, de pregação da palavra. Mas vamos nos deter aqui nesta paz que Lucas afirma a respeito da igreja viver e desfrutar. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E nós vimos aqui a ideia, a palavra de testemunho, e seguem-se então os episódios de redenção de Deus para Enéas e para Dorcas. Mas não são feitos que ficam encerrados em si mesmos. Não. Mas o que acontece? Diante da cura de Enéas, encerra-se dizendo: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Duas cidades que foram impactadas por este ministério de Pedro entre eles. No conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então a obra de Pedro não poderia ser de outra forma que não pelo poder do Espírito Santo. E no segundo momento, quando da ressurreição de Dorcas, e diz ali no verso 40 em diante: mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Verso 42, muitos creram no Senhor. Verso 35, diante da realização sobre Enéas, Lida e Sarona, as duas cidades, os quais se converteram ao Senhor. O endosso do que Lucas vem dizendo a respeito desta paz que a igreja tinha por toda aquela região, e como que no conforto do Espírito Santo crescia em número. Aqui, neste momento, milagres, prodígios. Por mão de Pedro, ele foi o homem talhado por Deus para este momento. Mas é o Espírito Santo quem age. Na paz do Espírito Santo, realizava a obra de evangelização. Enéas e Dorcas. Jesus é glorificado mediante o ministério de Pedro. A palavra enaltece, glorifica a Jesus Cristo. E é Pedro quem vai dizer: Jesus Cristo te cura. Enéas, Jesus Cristo te cura. Pedro não está levando nenhuma palavra de promessa com respeito à prosperidade financeira, com respeito a uma paz política, com respeito às coisas desta vida terrena. Mas a palavra de Pedro, ela é realmente endereçada aos corações para que olhem para Jesus, o Cristo de Deus, o Senhor da igreja. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. E esses dois episódios que se seguem, sob o ministério de Pedro,
nos dão conta de como era esta paz operante pela igreja que está nascendo em meio à adversidade, perseguições, e está ali a igreja sendo sustentada pela palavra, pelo temor do Senhor e pelo ministério daqueles que querem servir a Cristo Jesus. Ali, no contexto da igreja primitiva. E hoje não pode ser diferente. A igreja, na verdade, tinha paz, porque se edificava no Evangelho, vivia no temor do Senhor e atuava confiante na evangelização. De casa em casa, a igreja há de ser tanto mais vívida, quanto mais reafirma este mesmo proceder no presente século. Completando 10 anos, a igreja há de completar 20, 30, um século, se guardar estes preceitos em torno da palavra de Deus, em torno do temor do Senhor, em torno de uma vida operosa. Trabalhar na seara que o Senhor nos confiou. Que assim Deus nos abençoe, abençoe a igreja de Terra Nova, em todos os seus membros, crianças, adolescentes, jovens, adultos, que sejamos um rebanho fértil e que vivamos em paz, no conforto do Espírito Santo. Cresçamos em número. Amém. A Igreja de Cristo Jesus é uma igreja viva e operosa. A Igreja de Cristo Jesus faz com que os nossos corações jubilem de sermos parte do povo de Deus. Cantemos o hino 307 dos nossos hinários à Santa Igreja. Tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz, na cruzada invicta, quem quer hoje entrar, o Evangelho Santo irá anunciar. Erga sua estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Luta contra as trevas, luta contra o mal, eis-nos a peleja santa divinal, dar combate ao erro, à superstição e salvar os homens da degradação. Erga sua estandarte,
seu brasão coroa, circundando a cruz. Salvador, confio em teu grande amor. Entro na batalha com vibrante ardor. Daqui em teu serviço sai da cruz tomar e teu santo nome hoje e sempre honrar. Erga-se o estandarte, tremulando a luz, seu brasão coroa, circundando a cruz. Oremos nesse instante, fechemos nossos olhos. Senhor eterno, nós agradecemos pela Tua palavra, Deus, que é viva, penetrante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela que penetra, ó Deus, a nossa alma e nos torna, ó Deus, filhos amados. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, que se faz presente. Abençoa, ó Deus, as famílias representadas. Abençoa, Senhor, o ministério terreno da Tua igreja, especialmente, ó Deus, aqui em Terra Nova, porque estamos aqui comemorando o mês de aniversário desta igreja que é Tua. Fortalece, ó Deus, os membros, fortalece, ó Deus, homens e mulheres, fortalece, ó Deus, o conselho, fortalece, ó Deus, os diáconos, fortalece, ó Deus, as lideranças, fortalece, ó Deus, as ovelhas. Sejamos, ó Deus, diante de Ti achados aprovados. Ministra a Tua graça, ó Deus, sobre as nossas cabeças e faça-nos, ó Deus, gozar deste consolo, deste conforto que vem pelo Teu Espírito Santo, para que, de igual forma, também nós nos edifiquemos na Tua palavra, também, ó Deus, andemos no temor do Senhor e, igualmente, venhamos a servi-lo e, desta forma, crescer em número diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, abençoando a obra das nossas mãos. Enquanto, ó Deus, pregamos a Tua santa palavra, que o Teu Espírito Santo venha converter os corações, para que haja arrependimento verdadeiro e venha, ó Deus, o Senhor aumentar as fileiras daqueles que amam e vivem para Jesus. Abençoa-nos assim, nós Te rogamos, oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Redentor, Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e em todo lugar, agora e sempre. Amém.
ti.